Saúde em Pauta. Oferecimento. Clínica Slim, especializada em tratamento capilar, trazendo de volta a sua autoestima. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Saúde em Pauta. É um prazer ter vocês aqui conosco. Hoje, no nosso programa, vamos falar sobre aleitamento materno. Nós sabemos da importância e dos benefícios que o aleitamento traz, mas também há muitas dificuldades. Para falar desse assunto, nós convidamos duas especialistas, a doutora Glauci Leite, pediatra, e a Camila Lage, que é a psicóloga. Olá, tudo bem? Muito obrigada, sejam bem-vindas no nosso programa. Obrigada pela oportunidade da gente estar aqui de novo com você. Vamos conversar um pouquinho, né? Obrigada, viu, Camila? Ana. Obrigada. Ai, eu que agradeço por vocês estarem aqui com a gente. A primeira coisa que eu quero já iniciar, quais são os benefícios do aleitamento materno? Doutora Glauci. Sem dúvida, né? É o melhor que a gente pode oferecer para os nossos filhos, né? Nesse período de 0 a 2 anos. Então, não existe nenhum alimento que seja mais importante do que o leite materno. Cada mãe vai produzir a quantidade, o tipo de leite específico para o seu bebê, né? Então, isso vai ajudar no quê? Vai ajudar na imunidade, vai ajudar no controle de infecções, principalmente infecções de vias respiratórias. Vai ajudar na parte oral da criança. Então, são inúmeros os benefícios do leite materno, né? É o principal alimento do bebê mesmo, de 0 a 6 meses, ele deve ser feito de forma exclusiva. E é lógico que existem algumas condições em que a mãe, por vários motivos, não consegue fazer o aleitamento exclusivo até o 6º mês. Mas a gente tem que estar sempre tentando incentivar e ajudar a mãe no que ela está precisando. Saiu a Unicef, ela diz que 40% das crianças no mundo recebe amamentação exclusiva até os 6 meses. No início, na verdade, ele até fala que é no início da vida. E esse número, então, é bem preocupante, né? Sem dúvida. Eu acho que vários fatores interferem, né, nessa baixa adesão da amamentação. Então, amamentar é difícil, não é uma coisa simples, porque a gente tem muitas ideias, né, durante a gravidez, a gente tem vários sonhos durante, né, a gestação toda, e quando o bebê chega, existem várias frustrações que acontecem. Então, assim, o número de crianças que acabam de nascer e tem uma pega adequada já na primeira hora, não é um número tão grande quanto a gente consegue imaginar. Então, são vários os fatores que envolvem essa dificuldade da adesão à amamentação. E lembrando que a amamentação exclusiva é só o leite materno até os 6 meses. Nada de água, nada, é só o leite materno. E quais seriam esses fatores que algumas mães elas acabam não conseguindo prosseguir com a amamentação? A criança nem sempre vai ter a pega adequada nos primeiros dias de vida. Então, às vezes, a mãe precisa do auxílio de uma fonoaudióloga, precisa estar com essa mama preparada. Apesar que hoje a gente sabe que preparar a mama não é tão importante quanto a pega adequada. Ela precisa ter um suporte, ter um apoio, ela precisa estar num ambiente tranquilo. Então, assim, o fator emocional da mãe estar com o bebê no colo, é tudo muito novo, então deixa a mãe bastante insegura. Às vezes a criança não consegue pegar o mamilo, pode ser muito grande ou invertido, começam a acontecer as fissuras, e tudo isso atrapalha bastante a amamentação. Antes de começar aqui a gravação, nós estávamos conversando exatamente isso, né? De que muitas vezes acaba tendo um julgamento também, e a gente vai até falar com a Camila um pouquinho sobre isso, desse ambiente que precisa estar propício, que precisa estar tranquilo. Muitas vezes a fissura, né? Machuca. Não, a gente não pode falar
sim, é importante o aleitamento materno, nós estamos aqui para a gente passar a informação correta, né, doutora? Mas também Sem dúvida. Tem uma questão de que não é tudo bonito assim, é difícil, né? É doloroso. E Camila, como que é? A doutora Glaucia até falou que o psicológico também influencia nesse aleitamento. Eu acho que boa parte aí vem do psicológico, né? Porque o início, o emocional da mãe está muito abalado. Ela está com esse bebê, é uma relação que ainda precisa ser construída com o bebê. O bebê acabou de vir para o mundo, vai ainda se conectar com a mãe com o bebê. Então, tem todo esse processo de adaptação que desperta uma série de sentimentos na mãe, né? Então, ela tem que ter um ambiente adequado para ela estar o mais tranquila possível, para ela não ter que lidar com outras demandas, com outras dificuldades, ter a presença do pai para poder apoiar, para poder, enfim, cuidar das outras coisas, dos outros afazeres, para ela não ter que se preocupar e poder se dedicar para a construção dessa relação mãe-bebê, porque não é uma relação pronta que já vem, né? O neném chegou pronto, estamos preparados. Não é dessa forma. Isso tem que ser construído, né? Então, eu acho que a parte emocional é afetada muito dentro dessa relação de construção. E aí, como que é o papel do pai também nesse momento? O pai, ele não amamenta, mas o papel dele é fundamental, porque eu acho que o pai, assim, ele não é, a gente não está falando de um ajudante da mãe, a gente está falando de um cuidador, né? De uma pessoa que está ali realmente para cuidar. Às vezes os homens não têm eles não recebem essa possibilidade de cuidar, eles não são ensinados, né, para cuidar, eles são mais cuidados, né? Mas eu acho que é importante nesse momento o pai cuidar, não é que ele vai ajudar, ele vai assumir as responsabilidades e ele vai estar lá cuidando da mãe, do bebê, da casa, se tiver um outro filho também, né? Eu acho que ele está aí dando esse suporte como cuidador mesmo. Pessoal, nós vamos para um breve intervalo e nós já voltamos com mais informação, com mais entrevista aqui. Há mais de 25 anos no mercado, a Clínica Slim é especializada em tratamento capilar. Além de diversos tratamentos, a clínica traz uma linha de produtos que vão te auxiliar no cuidado, desde o couro cabeludo até os fios do seu cabelo. Hoje eu quero trazer essa super dica. Olha só, shampoo anti-caspa, contendo extrato de bardana, alecrim e jaborandi, auxilia no tratamento contra a caspa e a seborreia, diminuindo a oleosidade e evitando a queda de cabelo. Quer saber mais? Ligue para 19 3406 6556 ou no WhatsApp 19 98737 3066. Clínica Slim, cuidando da sua autoestima. Voltamos para o nosso programa e hoje nós estamos falando sobre aleitamento materno. Estamos aqui com as nossas convidadas, Camila Lage, psicóloga, e a doutora Glaucia Leite. Voltamos então e nós estávamos falando do apoio, a importância, né, do apoio. A mulher, ela tem vários fatores, como você mencionou, doutora Glaucia, que dificulta esse momento do aleitamento materno, né? Uma delas são as fissuras, tem a questão também de mastite. O que seria mastite? O que seria uma candidíase mamária? Eu tive, foi muito difícil, foram 50 dias, assim, com muita dor. Eu só fui conseguir amamentar tranquilamente depois dos 50, já tinha assim, era 51 dias. Eu falei assim, não aguento mais, né? E aí eu consegui, finalmente consegui. E aí eu falei, meu Deus, agora quase ia desistindo de tanta dor que eu tinha. Mas consegui, passei aí por essa fase de muita dor. Mas muitas mulheres não sabem, eu nem sabia que existia candidíase mamária. Eu descobri depois de quase um mês.
A candidíase, na verdade, a gente também chama de monilíase, né? É uma infecção fúngica, né? Que geralmente acontece tanto no mamilo quanto na boca do bebê. É o famoso sapinho, né? Que as mães falam, a boca do meu neném tá toda branca, parece que tem um queijinho na boca, eu tenho que ficar limpando. Então, a diferença entre o sapinho, que é a monilíase, daquele restinho de leite que fica na língua do bebê, é o pediatra que vai estar avaliando, né? Mas a candidíase mamária, ela está associada à candidíase oral da criança. Então, isso vai acontecer o quê? Precisa de tratamento, porque causa dor, tanto para o bebê deglutir, quanto para a mãe amamentar. Diferente da mastite, que é um processo inflamatório na mama. Então, assim, tem uma inflamação nos ductos e aí a mãe precisa de um tratamento específico diferente da candidíase mamária. Então, nesse caso, isso não vai atrapalhar em partes. Então, isso não vai limitar a amamentação. A mãe pode estar amamentando com mastite, com candidíase. A única doença hoje que a gente proíbe a amamentação é no caso da mãe ser soro positivo ou de uma psicose puerperal. Caso contrário, nenhuma doença limita a amamentação. A mãe precisa ter um apoio, muitas vezes ela precisa de uma ordenha adequada, porque ela não consegue, por causa das fissuras e até mesmo da candidíase, ela não consegue amamentar, porque é muito difícil e doloroso. E a gente tem que estar apoiando e não julgando, né? Até parece que não dói, dói muito. Né? As fissuras mamárias são terríveis, porque a cada amamentação a mãe fica com o cabelo em pé, né? A mãe fala, meu Deus, já é hora de mamar de novo, socorro. Então, assim, é isso que a gente tem que estar apoiando e orientando. Hoje, graças a Deus, a gente tem muitos grupos que auxiliam, tem muitas doulas que fazem trabalho de suporte de amamentação. A Prefeitura de Americana tem um trabalho muito bacana, que não sei se pode falar aqui, mas é o Mama Nenê, e é muito bacana. Eu mesmo indico muito para as minhas pacientes, porque é um trabalho fantástico. Então, assim... Eu queria acrescentar também, Ana, que eu acho que a gente tem que tirar um pouco a culpa desse processo, né? Que isso atrapalha também emocionalmente. A mãe, quando ela não consegue, ela vai se sentindo culpada por não estar conseguindo exercer isso da melhor forma. Eu acho que isso só atrapalha realmente, talvez até ela fracassar. Então, deixar um pouco menos de culpa, deixa ela exercer isso da forma dela, do jeito que ela conseguir, do jeito que ela vai conseguir enfrentar, porque nem sempre, eu acho que a maternidade ela não está no plano ideal, ela está no plano real, né? E cada um sabe da sua dor e das suas possibilidades. Então, oferecer apoio, mas também tirar essa culpa, que mãe tem mania de sentir culpa, né? Mas isso atrapalha muito, e a tendência de fracassar com esse sentimento eu acho que tende a ser maior. Enfim, a gente tenta, certo? A gente tem que tentar, porque a gente sabe que é o melhor para o filho, né? Então a gente tem que tentar. E nessa tentativa, a gente vê o que a gente vai conseguindo, né? Oferecer o peito, de que forma, em que condições, até que idade, né? Porque a amamentação, você tem que se dedicar muito ao filho, né? É entrega. E eu acho que cada mãe também tem a sua possibilidade. Então, a mãe que amamenta até 6 meses, até 1 ano, até 2, até 3, até 4, enfim. Eu acho que cada uma faz isso do jeito que a sua possibilidade permite, né? Cada uma numa realidade. E tem que estar bem, né? Não porque existe uma pressão social também, de que hoje não é mais só a questão da exclusividade, que a gente sabe que é importante, mas muitas mães, eu amamentei até 1 ano e pouquinho, mas tem mulheres que decidem parar antes. E ela decidiu, é o contexto dela, é a história dela, ela sabe até onde ela vai aguentar, né? E tem mãe que quer continuar também, né? Ela quer continuar, enfim, se essa é a opção dela, e se tem isso ela não tem. Criança também, né?
Pode E a falar. gente também tem o fator da criança, né? Porque tem muitas crianças que, assim, vão muito bem até o terceiro, quarto mês e depois não querem, não quer mais mamar. E aí a mãe também fica se sentindo culpada. Ah, mas o meu leite, será que tá ruim? Será que a criança... Então, é uma individualidade, né? Eu acho que o que a gente tem que sempre estar apoiando é que o leite materno é fundamental, né? Ele realmente salva, ele é um alimento completo, então só ele se consegue manter uma criança bem até o 6º mês, sem nenhum outro complemento, mas existem algumas situações que a gente precisa tá respeitando, né, de cada mulher, de cada mãe mesmo. Nós vamos trazer ao longo do programa vários outros assuntos para falar sobre o aleitamento materno. Mulheres, por exemplo, que têm os seus filhos na UTI. Então, assim, como que elas vão amamentar nesse momento? Como que é essa questão? A gente vai falar ainda nos próximos programas, mas para nós finalizarmos hoje, eu quero falar sobre o momento, né? Covid-19. Como que essa mulher que ela acabou de ter o neném, durante essa pandemia aí, em meio à pandemia, ela pode ou não amamentar, doutora? Ela deve amamentar, né? Ela deve amamentar, no caso, né? Dependendo da situação, lógico, mas é muito importante. Por quê? Porque além das vacinas, o leite materno protege. Então, nós não temos vacina contra o Covid, então quem pode amamentar e consegue, deve estar fazendo, né? Então, existem vários cenários em relação a isso. Existe aquela mãe que está grávida e contraiu o vírus. Então, a mãe grávida, gestante Covid positivo. O meu bebê vai nascer Covid? Não existe nenhum estudo que mostre a transmissão vertical, que significa o quê? Que a mãe passa, através da placenta, o vírus para a criança. Tá? Então, isso não existe. Não existe, eu acabei de ganhar nenê e peguei o Covid. Eu posso amamentar? Você deve amamentar. Você deve ter todas as medidas de precaução, a máscara, o álcool, mas você não deve deixar de amamentar seu filho, porque também não existe nada que prova que o vírus passa pelo leite materno. E além da imunidade que a criança vai adquirir com esse leite. Então, por isso que é muito importante manter o aleitamento. Aí a gente tem uma outra questão, né, que a gente falou agora, o tempo todo foi do apoio. A gente precisa que essa mãe tenha um apoio, Com o Covid-19, as consultas nos consultórios estão reduzidas, as visitas estão abolidas, já era uma coisa reduzida, agora a gente pede para que não tenha visita. Então, assim, e aí a mãe sozinha com o bebê, não sabe amamentar, não sabe cuidar, o que eu faço? Né? Então, é importante também que a gente converse sobre isso, porque a mãe se sente totalmente desamparada nesse momento. Então, é importante amamentar, sim, e é importante a gente cuidar dessa mãe. E aí, Camila, esse momento, então, que a gente fala de rede de apoio, o quanto que é importante para a maternidade, né? Principalmente no início, no puerpério, é muito importante essa rede de apoio, mas é agora que a gente, com o isolamento, como que a gente consegue apoiar uma mãe, como a gente consegue apoiar o aleitamento nesse momento? Eu acho que, na medida do possível, tem que vir da família, do pai da criança, que a gente já enfatizou, né? Ele apoiar a mãe. E eu não sei como que esses serviços também estão funcionando. Eu acredito que estejam, né? Por exemplo, mamãe neném, em certa medida, de uma forma mais restritiva, né? E a internet, grupo de mães, né? Isso, inclusive, está bem ativo, né? Mais do que nunca, na verdade. Né? Eu estou em alguns, eu vejo que a coisa está, né, bem ativa. E ter esse tipo de apoio, mas apoio, não julgamento, né? Intromissão, porque isso não ajuda. É apoiar mesmo, é incentivar, mas tem que tomar cuidado para não ficar dando muito palpite ou julgamento, porque isso atrapalha. É um apoio para o incentivo e o acolhimento, né?
Eu acho que a mãe tem que ser acolhida, ela tem que sentir que ela não está sozinha, ela tem que sentir que ela tem alguém que entende ela, que não está julgando, que está acolhendo, né? Uhum. E aí tem que encontrar outras maneiras de poder tentar exercer isso. É isso, né? Eu acho que o apoio é fundamental para que tenha sucesso aí nesse período que é importante, né? E o nosso programa chegou ao fim. Quero agradecer novamente a doutora Glauci Leite e a Camila Lage por estar aqui. Nós sabemos que às vezes essa agenda é tão difícil. Então, quero que você siga elas no Instagram, tem muita informação, muitas dicas, artigos que a Camila também escreve. Eu sempre estou ali de olho, eu que sou mãe. Então, por favor, pode deixar o Instagram de vocês? Eu que agradeço, Ana. Muito obrigada, viu, pela oportunidade. O meu Instagram é doutora Glauci Pede. Obrigada pelo convite. O meu Instagram pessoal é Falar com Crianças. Tem várias coisas lá sobre o tema da infância. Então, muito obrigada a você que nos assistiu e até a próxima semana. Tchau, tchau. Saúde em Pauta. Oferecimento. Clínica Slim, especializada em tratamento capilar, trazendo de volta a sua autoestima.